você pode até influenciar pessoas, principalmente pessoas que andam que nem gado, que não estudam, Entendi. que não se interessam, mas você não pode transformar um ser humano numa máquina. Por quê? Porque o nosso hardware, o nosso cérebro, esse hardware é feito conforme a gente vai vivendo. Por exemplo, o meu hardware está sendo atualizado agora, conversando com você. E a inteligência artificial só pode absorver aquilo que eu ensino para ela. O input, né? O que você coloca. Ele não faz, ele não cria. Por exemplo, a inteligência artificial joga xadrez. Ótimo, maravilhosamente bem. Você deu os maiores jogadores de xadrez, deram para ele, para a máquina, toda a informação de todas as possibilidades. Exato, todos os jogos, todas as possibilidades. Exatamente. E ele consegue calcular muito mais rapidamente do que a cabeça de um enxadrista que está lá vendo todas as possibilidades. Exatamente. Mas a inteligência artificial criou o xadrez ou algum jogo diferente? Não. Então, essa coisa de que vamos ser todos dominados pela máquina, bullshit, é besteira, não existe. Agora... Você acha que tem uma barreira da máquina? Aquela chamada de já ouviu falar singularidade? Não, a singularidade, a teoria da singularidade diria que até 2030 todos nós seríamos escravos das máquinas. Exato. Que a gente aceitasse isso. Graças a Deus ele estava errado, mas muito errado. Por quê? Nós estamos em 2022 e a gente continua tendo que programar essas máquinas. Que a impressora toda hora fica cuspindo papel, engole papel. Exatamente. E a coisa mais engraçada, por exemplo, o carro lá do Musk, né? Que começou autônomo. Atropelar não sei o quê, Muito bem. Muda a ordem. Bota para atravessar a rua uma criança fazendo estrela. Ou fazendo uma atividade física como se fosse... Sai muito Ele não sabe o que é aquilo. Se a criança for atravessando direitinho, ok, ele sabe. Agora, se você pegar uma criança e botar de cabeça para baixo e ela for andando assim, porque tem crianças que conseguem, né? Dá um bug no carro. Ele não sabe. Entendeu? Por exemplo, uma nuvem que parece um leão. Uma inteligência artificial pode atirar numa nuvem que parece um leão. Entendeu? Então, assim, sempre por trás de uma máquina existe ser humano. E a coisa que a gente tem que entender que não tem inteligência artificial sem um ser humano. O Turing, que foi o cara que criou a teoria do computador, que tem o filme, né? A teoria... É o teste de Turing. O teste de Turing, né? É um teste para provar que é indistinguível, o robô consegue passar, é quando ele consegue enganar um humano, né? Exatamente, só que tem filme Ex Machina, que é muito bom, né? Você exatamente, mas só que tem que o próprio Turing deixa claro que tem uma hora que a máquina entra numa situação que ainda não foi apresentada, que ela precisa é o teorema do oráculo, que precisa do oráculo. Quem é o oráculo? O ser humano. Então, quando eu vejo as pessoas falarem hoje, porque as máquinas vão fazer isso, as máquinas vão fazer aquilo. Gente, quem é que comanda as máquinas? A questão é, qual é a ética de quem vai comandar as máquinas? Exato. Porque a gente vive uma geração de manada. As pessoas fazem tudo o que os outros fazem sem questionar. Por exemplo, o cientista é uma criança que não deixou de se admirar com as coisas, que não tem medo de errar e de arriscar. E fazer perguntas. Que ninguém mais faz, né? Eu quando dava aula na faculdade, as pessoas, os alunos falavam assim, mas Bia, a gente estuda e continua não sabendo. Eu falei, amor, a gente estuda para ter novas dúvidas. Não é para saber tudo. Para empurrar um pouquinho mais para frente e outra pessoa continuar daí para frente. Exatamente. Essa a nossa situação. Mas hoje a gente vive num mundo imediatista que as pessoas querem prazer aqui, agora. O que você conseguiu de fato? Eu consegui avançar. Mas isso é muito pouco. Calma. Gente, muito pouco. Tem gente agora tentando diminuir um chip, tentando melhorar a velocidade, não sei do que, arrumando uma parte do avião. Tá todo mundo trabalhando para tudo ficar melhor. Não, e o Miguel Nicoletti fez uma coisa linda, que ele fez uma cidade do cérebro. Como assim? No interior do Rio Grande do Norte. Uma cidade chamada, acho que Macaíba. Dá uma olhada. Dá uma olhada, Lene, para mim. O que é? Ele fez uma coisa na periferia, num lugar quando as pessoas falam, não vai lá, que ele fez uma escola para ensinar ciência, para despertar a curiosidade científica. Cara, disparou
o rendimento dessas crianças. E aí um dia ele perguntou para uma das crianças, você está gostando de vir para a escola? Aí a criança falou assim, não, escola eu vou de manhã, aqui é parque de diversões. Olha só. Cara, foi revolucionário. Aí começaram a reproduzir esses centros em outros lugares. Aí em 2011, acho que 2011 ou 2012, não, começou em 2013, não, 2006 e foi até 2016. Foram 10 anos desse sonho. Só resta agora lá em Natal. O Temer disse que não era mais prioridade. Cara, se a gente quer virar uma nação um pouquinho à frente, a gente tem que investir em ciência. Investir em ciência não é investir em um governo, é investir 30 anos, maciçamente. O Brasil não pensa ciência como investimento. E o que acontece? Todas as crianças que lá se formaram estão pelo mundo. Exato, né? Vai perder esse pessoal. E foi na época que teve aquela quebra da Bolsa, aquela crise econômica, 2008, 2009, dos Estados Unidos. Sei. Eles não tinham como manter os cientistas, então eles estavam implorando para os brasileiros irem para lá. Eles vinham aqui pegar. Então, assim, em se plantando tudo dá. O problema é que nós não temos um país que pensa ciência. E quando planta, na hora de colher, os caras vão para fora, né? Porque aqui não tem... Não tem como, porque é um país que não reconhece os seus, né? Então, isso é muito ruim. Por exemplo, a China hoje, os Estados Unidos investe mais ou menos 135, 140 bilhões de dólares em estudos científicos por ano. A China já passou, está com 185. A China será a primeira potência. Claro, isso não tem nenhuma dúvida, Mas né? por quê? Porque ela tem muita gente? Não, porque ela está investindo mais. Fala, Lene. É isso mesmo, é o Instituto Santos Dumont, criado pelo Miguel Nicoleles lá em Macaíba. Macaíba. Esse ainda está de pé, porque o índice de aprovação dessas crianças em tudo, em Enem, em bolsa de estudo para fora, disparou. E aí começaram, vamos fazer em outras, né? Aí chega um presidente, não é prioridade. A ciência, a educação tem que ser prioridade para 30 anos. Porque isso a gente perde uma geração, outra geração. Não, a gente está o país do futuro que não tem futuro, entendeu? Porque, tudo bem, se a gente tomar decisão amanhã, isso vai demorar 5 anos para ter um efeito. Né? Talvez leve 5 anos para você começar a ver as coisas, mas para um projeto de nação, para ter uma revolução científica, 30 anos. E os partidos têm que sentar e falar assim, vença quem vencer, esse projeto ninguém mexe. Exato. O mínimo. Onde você vê Os Estados Unidos fizeram isso quando eles estavam perdendo para tudo quanto é escola de tudo quanto é país. Os caras falaram, o que está acontecendo? A gente está perdendo para todos os países. Os caras reuniram e falaram, o que a gente vai fazer? Falta alguém aqui falar, esquece partido, esquece isso. Não, foi quando democratas e republicanos se uniram. O orçamento da ciência não era questionado. Nem o presidente. Trocasse o partido, é aquilo. As pessoas não entendem que gera patente, gera invenção, a gente vai exportar tecnologia, é uma coisa que isso não tem preço. Gera autoestima. Isso gera uma nação. A gente hoje é um país, não é uma nação. Você pensa, depois de Santos Dumont, até o nome da é homenagem que ele faz, né? É uma homenagem porque esses linda. símbolos ficam, né? Fica. Exato. Fica. E é interessante, né? Porque assim... É o reconhecimento, né? Um grande cientista reconhece o outro. Quando eu li esse livro do Miguel Nicoleles, que eu lembrei quando eu vi a primeira vez dessa coisa, interação máquina e cérebro, não me lembro o nome do livro, mas já tem bastante tempo que eu li, acho que eu li em 2009 ou 2010. Cara, eu fiquei tão deslumbrada, que eu falei assim, cara, ele é brasileiro. Sabe? Ele é um cara que... Ele só tem um defeito, ele é palmeirense. Não, o cara só anda de verde. Não. O cara só anda de verde. Que é por causa disso, ele só fala do Palmeiras, ele sabe de todos os jogadores, de todos os jogos, de mesmo? tudo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. É o único defeito. E o Elon